Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos aí bem interessantes. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, aquele jogo, como bem definiu o Jorge Sampaoli, aquele jogo caótico do Flamengo. E vamos falar também sobre uma atitude do volante Wendel, né, que está em negociação aí com o Flamengo, mas ele tomou uma atitude que desagradou a gregos e troianos. E colocou assim, então, a negociação que está em curso, colocou em risco por conta dessa atitude. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Então eu já te peço, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a recomendar o nosso vídeo. Nós continuamos passando aí pelas restrições da plataforma devido ao strike que nós levamos. Então preciso muito da sua colaboração, preciso muito da sua ajuda para nós furarmos aí esse bloqueio e o nosso canal voltar a crescer novamente, tá bom, pessoal? Então inscreva-se, compartilhe também com o seu amigo que também é Flamengo, para ele também ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão, ok? Vamos então falar um pouco sobre esse jogo caótico, né? Sem delongas, vamos falar sobre esse jogo aí. Como bem definiu o Jorge Sampaoli na sua coletiva, ele falou que o jogo foi muito caótico. O Flamengo começou bem o jogo, o Flamengo dava indícios de que ia inclusive golear, porque começou fazendo uma pressão muito grande lá em cima. O goleiro do América cometeu erros grosseiros ali no início, que deram ao Flamengo a possibilidade de abrir o placar. Ali antes dos 10 minutos, o Flamengo teve chances de abrir o placar pelo menos duas vezes. Uma cabeçada com Gerson e depois uma outra finalização. Eu não lembro agora qual jogador, mas o fato é que foram, antes dos 10 minutos, duas chances claríssimas de gol. E o Flamengo não conseguiu ser efetivo nas finalizações. O Flamengo tem passado por esse problema. Inclusive, o Flamengo é o time que mais perde chances claras de gol no Campeonato Brasileiro. Mais cria chances claras e, consequentemente, também o que mais perde chances claras de gols no Campeonato Brasileiro. Não é um time ruim, mas o time não consegue ser eficaz na última fase ali do campo, na última fase do ataque. O Flamengo não consegue ser eficaz, não consegue definir com eficácia as suas jogadas, não consegue concluir em gols, literalmente falando, não consegue fazer os gols que cria. Isso tem sido muito ruim para o Flamengo. O Flamengo já está a 3 partidas sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem que os 2 jogos anteriores foram jogos difíceis, contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, um jogo difícil, um jogo duro, e um jogo contra o Fluminense, né, no Maracanã. Mas esse jogo de ontem era um jogo muito fácil, com todo respeito ao América Mineiro. O América era o lanterna até então, agora é o Vasco que ocupa esse posto, mas o Vasco tem 2 jogos a menos aí. Então é isso, pessoal. O Flamengo não consegue ser efetivo na parte final. Eu penso que eu gostaria de ter visto o Pedro iniciando o jogo de ontem, porque aquela cabeçada do Gerson, eu penso que o Pedro seria mais efetivo. Ele é o jogador daquela posição, ele é o definidor, ele é o cara que tem todos os cacoetes para cabecear e fazer aquele gol. O Gerson não cabeceou bem, sem força, não conseguiu direcionar a bola na direção adequada para tirar do goleiro o suficiente, e no rebote ainda errou o chute, acabou então perdendo uma chance muito boa do Flamengo começar o jogo vencendo e assim já abrir uma vantagem logo de início. Então o Flamengo não consegue ser efetivo e isso tem custado caro. O Flamengo está a 3 jogos aí sem vitória pelo Campeonato Brasileiro e agora já não é mais o segundo colocado, é o terceiro colocado, perdendo aí para o Grêmio. E o Grêmio, né, aí, salvo engano, tem um jogo a menos que o Flamengo. Então muito complicada a situação. O Flamengo precisa voltar a vencer, precisa voltar a ser efetivo no ataque principalmente, e também na defesa, né? Não tomar tantos gols quanto a gente toma, não sofrer tanto, porque nós sofremos, pasmem, nós sofremos com o América. O América fez em alguns momentos exercer uma pressão sobre o Flamengo, e isso é inaceitável, especialmente jogando no Maracanã. Ok, pessoal? Nós vamos falar do nosso segundo assunto, que é o Wendel. O Wendel, esse jogador aí do Zenit, que está passando uma temporada no Brasil, teve problemas familiares aí, perdeu alguns entes queridos, e com isso ele não havia se reapresentado ao time russo, e o time russo havia entendido, né, a situação. Inclusive um dos diretores do Zenit se posicionou dizendo que tem que valorizá-lo como ser humano, levando em consideração as perdas que ele havia sofrido. Mas o problema é que o Flamengo começou a negociar, ele voltou à mira do Flamengo, e essa renegociação
ou aliás, essa negociação foi retomada nessa última semana e intensificada. O fato era que o jogador deveria ter retornado na sexta ou no sábado para a Rússia para justamente conversar com os dirigentes do time russo, do Zenit, para buscar uma liberação aí para que ele pudesse vir atuar pelo Flamengo. Mas o que ocorre é que o empresário do jogador, esse sim viajou para a Rússia, mas o jogador, por decisão própria, decidiu não viajar. Isso irritou o Zenit, irritou o Flamengo e irritou os seus empresários, colocando assim em risco a sua negociação que está em andamento. O Flamengo, inclusive, pode chegar a desistir, porque de fato é uma atitude complicada. Lembrando que o Wendel já tem um histórico de um relacionamento conturbado com o Flamengo, porque em 2022 o Flamengo tentou a contratação desse jogador, já estava em um estágio bastante avançado. O jogador resolveu renovar com o Zenit sem dar nenhuma satisfação ao Flamengo. Então isso criou uma rusga que havia sido contornada nessa última semana, mas parece que ela voltou com essa nova atitude do Wendel, onde ele desistiu de maneira proposital, de maneira pessoal, de se apresentar, de viajar à Rússia e se apresentar ao Zenit. Então isso já é a segunda vez que ele tem uma atitude assim complicada, e isso pode jogar um balde de água fria aí nessa negociação. Quem sabe até o Flamengo desista de comprar esse jogador e contratar esse jogador, tá certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conto muito que você deixe o seu like, compartilhe e comenta aqui embaixo o que você acha. O Flamengo deve insistir nessa contratação? Você acha que o Wendel realmente vale a pena o esforço do Flamengo? Ou ele vai ser um jogador que futuramente pode vir criar algum problema para o time rubro-negro? Deixa nos comentários que eu quero saber o que você pensa disso, tá bom, pessoal? Fique com Deus, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e saudações rubro-negras.